dia, meus amores. Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 40ª aula remota, sexta-feira, dia 10/7/2020, aula remota de História. Vamos pegar o volume 2, capítulo 4, correção das páginas 44 e 45. Por que podemos afirmar que o jornal impresso é um espaço entre comunicação e conexão entre as pessoas? Porque as palavras e imagens expressas indicam muitas informações, não é isso? Entre elas, como que um país é governado, como que o povo se veste, como que o povo se alimenta, estuda e se diverte. Essa circulação do jornal possibilita a divulgação desses conhecimentos por várias localidades, criando assim uma relação entre diferentes pessoas e sociedades. E na página 45 tinha: vamos completar a cruzadinha e rever o estudo sobre informações impressas? E aí você vai completar com as palavrinhas, né? Planta utilizada no Egito Antigo para fazer um tipo de papel. Como é o nome dessa planta? Papiro. Exatamente. A artista que compunha, recitava e cantava. Quem é? Trovador. Expor ou pregar uma informação em local público é o que, gente? Afixar, né? Máquina de invenção aprimorada por James Gutenberg. E aí é o que? Máquina de impressão. Do Rio de Janeiro, o nome do primeiro jornal brasileiro. E aí como é o nome dele? Gazeta. É isso? Meio de comunicação que apresenta notícias diárias. E aí? Jornal. Beleza? E na terceira e última, da página 45, complete as frases com as palavras disponíveis. As palavras são distâncias, emissora, rádio e imagens. O surgimento do está relacionado às invenções de um cientista italiano chamado Guglielmo Marconi. E aí quem é? O surgimento do rádio. Exatamente. Na B, em 1895, Marconi conseguiu transmitir por meio das ondas que se propagam no espaço. Conseguiu transmitir o quê? Mensagem. Com o auxílio de novos aparelhos de rádio, a mensagem começará a alcançar o quê? Distâncias cada vez maiores. E a primeira de rádio no Brasil, chamada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1923. A primeira o quê, gente? A primeira emissora. Muito bem. Agora vamos para a aulinha de hoje, propriamente dita, que é na página 46. Telona e telinha. O cinema surgiu em 1895, quando os irmãos Lumière, de origem francesa, projetaram imagens gravadas na tela do Salão Grand Café, em Paris, na França. No início, os filmes não tinham voz nem sons, só imagens em preto e branco. Na atualidade, filmes estadunidenses, argentinos, iranianos e brasileiros, etc., são vistos no mundo todo, fazendo com que as pessoas saibam mais sobre as várias culturas e observem o comportamento dos personagens criados pelos diretores e pelos roteiristas do filme. O que é roteirista, gente? Pessoas que escrevem o filme, exatamente. E aí a gente vê a imagem antiga, né, do cinema preto e branco lá nos Estados Unidos, né, gente? O cinema tem poder de atrair multidões há mais de um século, transformando em um elemento cultural influente em todo o mundo. Então a gente vê essa imagem, né, gente, bem antiga e bem interessante, né, do cinema, logo quando ele surgiu. Atualmente, um dos meios de comunicação mais populares é a televisão, que a gente abrevia de TV. A história da projeção de imagem em um aparelho teve início no fim do século XIX e envolveu muitos inventores. Um modelo parecido com o que temos hoje em casa surgiu em 1935 na Alemanha. Na Rússia, a televisão apareceu em 1938 e no ano seguinte já estava presente nos lares dos Estados Unidos. No Brasil, a primeira transmissão pela TV aconteceu em 1950. O
interessante de perceber é que esse aparelho permite a comunicação entre as pessoas. No Brasil, por exemplo, por meio da televisão, é possível que os catarinenses conheçam o jeito de se vestir dos sergipanos, que os baianos conheçam o jeito de falar dos paulistas, que os paraenses saibam como é a comida dos mineiros, né, qual é a comida que eles gostam. E assim por diante. Isso acontece porque notícias são divulgadas a todo momento e filmes, seriados e demais programas de TV são criados, contribuindo assim para a disseminação de diferentes culturas. E aí a gente vê vários modelos antigos de televisão preto e branco, né, gente? Ainda que a televisão tenha se popularizado no Brasil depois do rádio, atualmente existe mais aparelhos de TV do que de rádio no Brasil, no país, tá? Em quase todas as casas brasileiras há uma televisão, o que permite afirmar que esse é o meio de comunicação mais utilizado por aqui. E aí, no Interpretando, leia o texto e depois responda ao que se pede. Inicialmente, as grandes distâncias eram barreira para a televisão. As imagens não conseguiam atravessar um enorme oceano. Um rolo de filme mostrando os acontecimentos de Berlim, na Alemanha, precisava ir de avião até o aeroporto de Nova York, nos Estados Unidos, e de lá ser transportado o mais rápido possível até um estúdio para então ser transmitido ao público estadunidense. Um satélite lançado por foguete representava a possibilidade de transmitir ao vivo para todo lado do planeta. Um importante satélite, e o que é satélite, gente? É um objeto que gira ao redor de um planeta. Nesse caso, é um aparelho inventado pelo ser humano para facilitar a comunicação e transmissão de informações. Então, um importante satélite foi lançado em julho de 1962. Movendo-se rapidamente em volta da Terra, transmitia a programação da TV ao vivo de um lado do Oceano Atlântico para o outro, durante os períodos do dia em que as condições eram favoráveis. Sentar-se em frente a uma televisão em Paris, na França, e assistir ao lançamento de um foguete na Flórida, nos Estados Unidos, foi uma experiência fascinante para a primeira geração de espectadores. E o que é espectadores? Observadores, aqueles que assistem a uma apresentação ou um espetáculo. Qual o problema apontado no texto no início da história da televisão? E aí, depois de ler o texto, interpretando o texto, a gente vê que as grandes distâncias dificultavam a transmissão ao vivo de eventos pela televisão, né, gente? Como foi que esse problema foi solucionado? Esse problema foi solucionado com o lançamento de satélites artificiais a partir de 1962. Tais aparelhos que se movem rapidamente ao redor da Terra e permitem a transmissão ao vivo dos acontecimentos, não é isso? O que significa dizer que uma transmissão de TV é ao vivo? Uma transmissão de TV ao vivo é aquela que se dá em tempo real, isto é, que apresenta o evento no mesmo momento em que ela está ocorrendo. Não é isso, gente? A gente tem muito isso hoje. Navegando na internet. A internet, rede mundial de computadores, foi fundada em 1969 nos Estados Unidos. Em inglês, esse meio de comunicação é também chamado de World Wide Web, ou então rede alcance mundial em português. Durante certo tempo, a internet era utilizada apenas por um pequeno grupo de especialistas. Entretanto, nas últimas décadas, tal invenção popularizou-se, transformando-se em um item essencial na vida humana. De fato, a maioria das nossas ações em casa, na escola e no lazer, ou em outras situações, conta atualmente com a ajuda, né, da web, né, gente? Dados de pesquisa mostram a influência da internet nos dias de hoje. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas utilizam essa rede de computadores em todo o mundo. Por isso, ela é um meio de comunicação que promove e facilita o diálogo entre grupos humanos. Por meio dela, podemos conversar com pessoas de vários lugares, de um mesmo país ou até de países diferentes, de forma rápida e prática. Hoje em dia, mais do que nunca, gente, né? Nas últimas décadas, a internet popularizou-se rapidamente, transformando-se em um instrumento muito utilizado em diferentes momentos do dia a dia. No Brasil, 1 em cada 3 usuários navegam 6 horas por dia na internet. Será, gente, que é só 6 horas? Atualmente eu acho que não, acho que é 24 horas mesmo, literalmente. E aí trabalhando juntos, né? Na verdade, aqui tá dizendo que é em grupo, mas a gente vai fazer cada um no celular, tá bom, gente? Já que a gente está em pandemia, né?
Então você vai pesquisar o gosto musical das pessoas mais velhas da sua casa. Pode ser seu avô, seu tio, ou mesmo um amigo ou um familiar. Um amigo da família também pode ser, tá? Depois que escolher alguém para ser entrevistado, você vai seguir as perguntinhas. Qual é o nome da pessoa entrevistada? Quantos anos ela tem? Que músicas a pessoa entrevistada gostava de ouvir antigamente? Caso essa música seja cantada, qual é o nome da pessoa que cantava a música? Qual é o nome da pessoa que compôs, né, ou produziu ou escreveu a música? Qual é o nome da pessoa, qual a música que foi lançada, em que mídia? Foi em fita, em disco de vinil? Em que ano a música foi lançada? Que aspectos históricos, moda, alimentos, comportamento, estilo de cabelo, vocabulário, meio de transporte, moradias, pode ser identificado com essa música? Então, você vai fazer tudo isso aí no caderno, tá bom? E na próxima aula, a tia vai ver essa pesquisazinha de vocês, pra gente se familiarizar mais com o tempo antigo, né, gente? Justamente essa entrevista é para isso, para a gente se familiarizar com as pessoas que vivenciaram coisas antigas, né? Então, meus amores, vai ficando por aqui nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula remota. Beijo no coração.